tem uma coisa que eu sempre tive, assim, um pouco de medo, é sobre trato humano. Eu sempre assisti muita reportagem, eu gosto muito de casos criminais, amo assistir. E aí eu tava rodando no TikTok esses dias, ontem na verdade, e aí eu vi o vídeo de uma menina que tinha 6 milhões de visualizações. A história aqui deve ser uma coisa assim, além de triste, importante pra gente assistir e também tá cada vez mais ligada que isso infelizmente existe nesse mundo. É bom a gente ter cada vez mais informação. Então vamos assistir aqui o vídeo. Foi sobre a irmã dela. O tráfico humano, ele existe, ele é real, e hoje eu vou contar pra vocês como eu perdi a minha irmã, e que essa história sirva de alerta pra vocês. Eu e a minha irmã sempre fomos muito unidas, a gente sempre compartilhava as coisas uma com a outra, a gente sempre contava tudo uma pra outra, e mais ou menos em 2013, 2012, a minha irmã me falou que ela tava conhecendo uma pessoa, né, virtualmente, naquela época, se eu não me engano, era pelo Facebook mesmo já. E aí ela me contou que ela tava conhecendo uma amiga, e que essa amiga tinha falado pra ela que tinha uma oportunidade de trabalho pra ela, né, fora, na Europa, e o sonho da minha irmã sempre foi conhecer, sempre foi ir pra fora do Brasil, e ela já tava conversando com essa amiga dela já tinha um tempo, eu acho que já tinha mais ou menos um ano, e essa amiga dela falou que no lugar onde ela trabalhava, eles recrutavam muitos brasileiras, né, pra poder fazer alguns trabalhos de modelo lá na Europa. E a minha irmã, ela sempre foi muito bonita. Teve uma época, teve muito isso, assim, de, você quer ser modelo? E acontecia muito tráfico. Eu trabalhei um pouco aí nesse meio quando eu era mais nova. Meu pai também trabalhava bastante nesse meio. O que eu ouvi de história foi absurdo. E eu lembro que meu pai me segurou muito, assim. Tiveram diversos trabalhos, diversas oportunidades que eu queria ir e ele não deixava. Eu chorava, eu esperneava. Eu ficava louca porque eu não sabia por que ele não deixava. E ele nunca me falava nada. Aí, hoje em dia, eu consigo entender, assim, das coisas que ele queria me livrar. E, assim, infelizmente, acaba pegando no sonho das pessoas. Hoje, as pessoas querem ser blogueiras, as pessoas querem ser influencers e tal, não sei o quê. Na época, né, tinha uma época que a gente queria ser modelo. Menino jogador de futebol, mulheres ser modelo. Mas naquela época não era tão falado assim. Então, ela sempre teve muito jeito com essas coisas. Então, a amiga dela falou com ela que isso seria uma boa pra ela, que ela se encaixaria muito bem no perfil que essa empresa que ela trabalhava buscava. E como as duas já conversavam há tempo, a minha irmã tinha uma certa confiança nessa amiga dela. A minha irmã, ela acreditava muito nas coisas que essa amiga dela falava com ela. E, no mesmo tempo, a minha irmã compartilhava comigo, com a minha mãe, com meu pai também. No final de 2012 para 2013, minha irmã decidiu que ela ia para a Europa em busca desse sonho dela. Os meus pais, no início, eles ficaram com o pé atrás. Eles deram alguns conselhos para ela, falando para ela que poderia ser arriscado e tudo mais. Mas, gente, a minha irmã, ela era adulta, né? Ela era responsável pelas próprias atitudes dela, então o que ela queria fazer da vida dela não tinha muito o que ninguém fazer, ela já estava decidida. Então o que a gente fez foi aconselhar ela, apoiar, né? Na época eu me lembro que quem arcou com todas as despesas foi a empresa, no caso. Mesmo porque por conta, às vezes, da idade, né? Gente, eu não prestei nem atenção quantos anos que a menina tem. Eu tô bem hoje, né? Tô prestando muita atenção em tudo. Mas, dependendo da idade, realmente, os pais, assim, não tem o que fazer, não tem jeito. Que essa amiga da minha irmã trabalhava, né? Que, segundo essa amiga dela, minha irmã ia lá para trabalhar para essa empresa. Então, essa empresa pagou tudo, a passagem, a hospedagem, arcou com tudo. Meus pais não precisou tirar nenhum dinheiro e nem muito menos ela. E isso, na época, deu uma certa confiança, né? Então, deixou ela um pouco mais confiante quando ela recebeu esse dinheiro pra ela ir. A gente levou ela no aeroporto, tudo mais, e a gente viu, ela embarcou e foi. Chegando lá na Europa, ela manteve contato com a gente, ela mandou foto de tudo, do hotel onde ela tinha ficado. Ela mandou foto com essa amiga dela, tem questão. A gente tinha o Facebook, a gente tinha o contato dessa amiga dela, se caso precisasse entrar, né, em contato, se acontecesse alguma coisa. A gente sabia aonde ela estava, ela tinha chegado. Eles também são muito espertos, né? Aquela novela mostrou bem. Eu lembro que eles conquistavam a família, assim, das pessoas que iam ser traficadas. E assim, você passa até ali os primeiros dias bem, né, pra dar aquela credibilidade pra família, até mesmo pra você, né, não sei porquê, mas, ai, gente, olha, o meu coração já tá apertando aqui, sabe, eu não sei o de vocês, porque você imagina essa menina
sabe, fora, achando que tava, sabe, realizando um sonho de ser modelo, coisa que milhões de meninas aqui não, milhões de meninas com certeza também queriam. E assim, a pessoa acaba ficando cega. E aí ainda tá acreditando, né? E assim, a gente não pode nem culpar, porque eu acreditaria, você provavelmente acreditaria, porque isso é uma coisa assim, a gente pensa, se fosse pra acontecer alguma coisa, já teria acontecido, mas eu tenho praticamente certeza que isso nem passou na cabeça dela. Só não sabia exatamente qual era a empresa que ela ia trabalhar lá. Chegando lá, ela falou que ela ficou no hotel junto com essa amiga dela. Conheceram um pouco da cidade no início, a princípio, né? Ela mandava sempre foto pra gente, conhecendo alguns lugares. Ela falou com a gente que tava demorando um pouco pra ela iniciar nessa empresa por causa dos trâmites, dos documentos e tudo mais. Empresa ou agência? Ela falou que a empresa pegou todos os documentos dela, só que com o passar dos dias, a minha irmã ela foi ficando distante, ela foi ficando estranha. Eu e os meus pais começamos a reparar isso. A gente conversava todos os dias e de uma hora para outra isso começou a acabar. Ela não atendia mais as nossas ligações, ela respondia as nossas mensagens, mas a resposta dela era um pouco diferente. A gente percebia isso. Ela já não mandava mais fotos, mais vídeos, ela já não falava mais como estava sendo a rotina dela, como estava sendo com essa amiga dela. Será que era ela ainda? Ou será que era alguém se passando, né, por ela? E a gente começou a ficar preocupado, porque a minha irmã ela não era uma pessoa assim, era uma pessoa muito comunicativa. E de repente isso acabou. A gente entrou em contato com o perfil dessa amiga dela no Facebook, só que esse perfil ele foi desativado, então a gente não teve mais acesso a essa amiga dela também. Essa amiga dela sumiu no mapa. Isso a gente começou a ficar muito mais preocupado do que a gente já... É óbvio, né, que a menina não ia estar mais lá. Gente, que desespero. Meu pai do céu. É praticamente a hora que você olha e fala, meu, certeza que aconteceu, que deu alguma merda nessa porra. É muito complicado. Meu Senhor Jesus. Ai, Senhor, vamos, vai. A gente começou a ter certeza que alguma coisa estava errada e a gente comunicou à polícia, aos órgãos responsáveis, só que a gente não obteve muita resposta, a gente não teve muita ajuda, como se tratava de outro país. Teve uma comunicação sim entre a polícia de fora, entre os órgãos responsáveis de fora, só que mesmo assim não teve nenhum retorno, né? Não teve nenhuma conclusão, não acharam nada sobre a minha irmã. Tiveram algumas vezes que a minha irmã ela deu retorno, só que ela simplesmente respondia as mensagens de uma forma robótica. Ela sempre respondia, está tudo bem, quando eu puder eu mando mensagem para vocês. Não se preocupem, eu estou trabalhando e estou feliz. Essa era a mensagem que ela respondia todas as vezes. A gente poderia perguntar qualquer coisa e a resposta era sempre a mesma. Se a gente perguntasse, tipo, como está o clima aí? Essa era a resposta que ela dava. E era sempre pela noite. Chegou uma época que a minha irmã não respondia mais. A minha irmã parou de dar qualquer tipo de informação, qualquer tipo de sinal. Ela simplesmente sumiu no mapa. E até hoje, a gente não sabe o que de fato aconteceu com a minha irmã. A única coisa que a gente sabe é que as autoridades, elas concluíram que a minha irmã ela foi vítima de tráfico humano, sim. Só que isso até hoje é uma coisa inconclusiva. Isso não totalmente certo e também não é totalmente errado, porque não foi concluída as investigações. Como eu disse, nunca foi encontrado o paradeiro da minha irmã. O telefone dela já não pegava mais, já não tinha nenhum rastro. Acho que em algum ponto esse telefone ele foi destruído. A gente sabia qual era a cidade que ela estava, a gente sabia todos esses dados, a gente tinha algumas fotos. Todas essas provas, elas foram passadas para a investigação, elas foram passadas para a polícia. Muitas pessoas... Sabe o que me dá, assim, um pouco mais de... Assim, me dá até ranço? Que, gente, imagina assim, para uma família procurar alguém e ela imaginar, sabe? Pensar, parar e imaginar que existem possibilidades de achar essa pessoa. Por exemplo, câmeras. Por exemplo, alguns recursos que só com dinheiro e com bastante poder a pessoa consegue. E provavelmente essas famílias não têm isso, né? Então, assim, eu imagino o desespero de pensar assim, cara, não, deve ter uma câmera ali, deve ter uma câmera, sei lá, vai seguindo, sabe, contrata um detetive, mas e aí? Entendeu? E assim... E a impressão que eu tenho, é uma impressão que
eles não estão meio que nem aí mesmo, entendeu? E assim, deixa pra lá, sabe? Não é comigo. E não deveria, né? Eu acho que isso que deve ser o pior, assim, pra família. Eles ficam anos e anos vítimas, né, desse crime e conseguem voltar para suas famílias, mas muitas pessoas, infelizmente, não voltam, gente. A minha família nunca teve um pedido de resgate, a gente nunca recebeu nenhuma ligação que pedisse alguma quantia, a gente nunca recebeu nenhuma ligação que pudesse informar sobre alguma coisa sobre a minha irmã, a gente não recebeu nada. Isso é o que torna tudo mais estranho, porque simplesmente a minha irmã saiu do Brasil, ela foi para a Europa até certo ponto, ela dava sinal, ela dava notícias, chegou uma época que ela parou totalmente de dar essas notícias, o telefone da minha irmã foi desligado, talvez foi quebrado, que a investigação não conseguisse localizar o paradeiro dela. A gente tinha foto e localização do hotel onde a minha irmã ficou. Como eu disse, repito pela terceira vez, houve uma investigação. Essa investigação abrangeu todas as coisas que envolviam a minha irmã, todas as fotos, tudo. E, gente, simplesmente a polícia não conseguiu concluir nada. Foi dito que a minha irmã não ficou nesse hotel. A investigação da polícia deu-se que ela realmente nunca esteve Então eu retiro o que eu disse, porque se ela, que é a irmã, tá falando que a polícia fez, assim, o possível, né, fez tudo, então eu retiro o que eu disse. Mas na maioria dos casos que eu vejo, sim, eles meio que não estão nem aí. Uma das coisas mais, assim, corriqueiras, digamos, que pode acontecer é esse negócio de 48 horas. Gente, não existe 48 horas, sabia? Se alguém sumir, você pode muito bem ir na polícia, a polícia falar, precisa esperar 48 horas? Não, não precisa. É mentira. Não precisa. Tá? Eu assisto muito o canal do Beto Ribeiro e o Beto Ribeiro sempre fala disso porque especialistas falam disso. Então, por isso que eu tô falando aqui pra vocês. Você pode assistir qualquer vídeo de lá que vocês vão ver que ele fala disso todo o momento. Isso é uma coisa que ele até fala, né? Que as pessoas têm preguiça. Isso é uma coisa assim que não existe. Sumiu. Cara, ainda mais criança. Não é o caso dela, né? Mas assim, criança, toda vez que criança some, as primeiras 24 horas são as mais importantes, sabe? Fechar, como é que chama esse negócio que passa de um país pro outro? Fronteira, fechar aeroporto, fechar... Ah, precisa de tudo isso? Sim, precisa de tudo isso. Porque e se fosse a sua família? E se fosse alguém da sua família? Você também não ia querer que fizesse isso? Então, assim, eu acho que às vezes falta um pouco de compaixão. Mas, nesse caso, retiro o que eu disse, porque, pelo menos, não é o que ela tá falando que aconteceu. Ela tá dizendo que, né, foi tudo certo e que bom. Mas, assim, em relação à investigação, mas... Infelizmente, acho que o caso da irmã dela não deu bom, né? Aquele hotel. A minha irmã nunca esteve no local onde ela vamos deu voltar aqui um pouquinho pra ver? Nunca esteve. Foi dito que a minha irmã não ficou nesse hotel. A investigação da polícia deu-se que ela realmente nunca esteve naquele hotel. A minha irmã nunca esteve no local onde ela deu informação pra gente que ela estava. Então, essa história, ela é muito triste pra mim, pra minha família, porque a gente não sabe simplesmente nada do que aconteceu com a minha irmã. A gente não sabe nem se no momento que a gente recebia mensagem de texto, realmente era ela que estava mandando a mensagem pra gente. Se quando a gente recebia foto, realmente era ela que estava mandando mensagem pra gente. A gente fazia ligação de vídeo, só que a gente fez ligação de vídeo só nos primeiros 3 dias. A minha irmã, ela deu notícias durante mais ou menos 8 dias. E depois disso começou as mensagens robóticas, ela parou de dar notícias, foi quando a gente procurou a polícia e nisso, a partir dali, o telefone dela parou de ter área, parou de ter sinal e a gente já não conseguiu mais nada. Então, a partir do 4º dia, a gente não sabe mais se a gente estava realmente falando com a minha irmã ou se a gente estava falando com alguém que teve acesso ao telefone dela e estava se passando por ela. Hoje em dia ainda tem uma investigação acerca disso. Isso tem muito tempo, só que eu e a minha família, a gente ainda tem esperanças de um dia saber o que de fato aconteceu com a minha irmã. A única coisa que a gente tem certeza, que a gente sabe que a polícia concluiu, foi que a minha irmã, ela foi sim vítima de tráfico humano, só que a gente não sabe o que se deu a partir daí, o que aconteceu com ela a partir daí. E o que eu queria passar pra vocês com essa história da minha irmã, eu queria passar pra vocês que tomem cuidado com as pessoas que vocês acreditam serem amigos de vocês. Tomem cuidado com as pessoas que vocês conhecem virtualmente. Nem sempre as pessoas são o que elas dizem que são.
tomem cuidado também com propostas de empregos duvidosas, e confiem sempre no Muito pai boas e na mãe também. de vocês. O tráfico humano, ele existe. Gente, foi o que eu falei. O vídeo não é, assim, uma história, né, feliz, infelizmente, mas ele é importante. As histórias, assim, são importantes pra gente estar sempre ligado e, assim, cara, com pessoas que você tem por perto, sabe? Eu acho que já passou aquela época de, ai, cuidado com o homem da esquina, o homem, né, do saco, cuidado com não sei o quê. Meu, hoje em dia, o perigo às vezes tá dentro da sua casa, tá dentro da sua família, tá no seu vizinho, tá? Então, assim, toma muito cuidado, tá bom, gente? Hoje o vídeo foi curtinho, foi mais um alerta que eu vi aqui e já quis gravar aqui rapidinho pra vocês. Tamo junto, é nóis.